E aí, meus amores, vamos fazer um breakdown daquele trade que eu postei no Instagram, no GBP USD. Primeira coisa, então eu escolhi o par, no caso GBP USD, né? Esse aqui é meu watchlist, então são os pares que eu opero com frequência. No GBP USD eu vi uma situação legal, fui para o tempo gráfico de H4. E quando eu vejo o tempo gráfico de H4, a primeira coisa que eu faço é determinar se eu vou procurar por compra, se eu vou procurar por venda, e a partir daí eu faço minha análise. Claramente a gente vê que o mercado está comprador, né? Ele está fazendo topos ascendentes. E eu parei essa setinha aqui porque até aquele momento é o que eu tinha de informação, tá? Então eu desci para o tempo gráfico de 5 minutos e comecei a marcar todas as regiões que eu tinha interesse do preço continuar a tendência. Então são regiões que têm uma quantidade grande de liquidez, né? Então a gente marquei aqui também e marquei aqui nesse último ponto. Pedro, por que essas são regiões de interesse para você? Pela forma que o preço saiu dessas regiões. Repara uma coisa, quando eu vou abrir uma operação, para mim é muito mais interessante a forma com que o preço chega na região do que a forma com que o preço sai na região. Agora, quando eu estou marcando regiões de liquidez, para mim é muito interessante observar como o preço saiu de determinada região, porque isso indica para mim que ali teve interesse de algum fundo, de alguma instituição, de algum banco, de empurrar o preço para algum lado. Então é aqui que a gente consegue perceber que são velas grandes, velas com volume e tudo mais, tá? Marquei essas regiões em M5. Geralmente eu uso só H4 e M5. M1 é muito raro, mas é um outro tipo de entrada que eu faço. Outra oportunidade eu explico para vocês. Então, em M5, eu tive esse primeiro sweep acontecendo nessa região aqui, ó. Lembrando que até esse momento eu estava procurando por compra, por conta da estrutura que nós vimos em H4. Considerei isso daqui, ó, uma quebra de estrutura. Isso daqui uma OB. Porque o mercado pegou liquidez, quebrou a estrutura, irmão, senta o dedo. Posicionei minha ordem de compra aqui, meu stop aqui embaixo e o meu alvo lá em cima, nesse topo duplo aqui, ó. Topo triplo, é topo duplo, porque esse aqui foi um pouquinho abaixo, ó. Mas essa região, para mim tá claro que tem muita liquidez aqui, então é uma região que eu vou mirar, beleza? O que aconteceu? O meu stop. Também o stop aqui era mais ou menos 10 horas da manhã, mas tudo bem. Porque algumas horas depois o mercado foi na minha outra região da mesma forma, de forma impulsiva, demonstrando interesse naquela região. Então aqui eu tinha outra zona de liquidez, ó. Essa linha é minha outra zona de liquidez. Então aqui eu entendo que tem dinheiro, na verdade seria aqui de baixo, né? Eu tenho dinheiro aqui de baixo, não lá em cima. O mercado vem de forma impulsiva e quebra estrutura. Isso aqui para mim é uma quebra de estrutura, ó. Eu vou escrevendo. Eu não tenho template, cara. Quanto mais tempo passa, mais simples as coisas ficam, no sentido de não ficar salvando template nas coisas, não ficar se importando em ficar aqui criando 1 milhão de coisas automáticas no TradingView. Realmente para mim não faz diferença. Considerei isso aqui uma quebra de estrutura. Nesse momento, é claro, eu vi essa order block aqui, ó, linda, que o mercado deixou com volume. Depois que ele pegou a liquidez, o mercado saiu de forma impulsiva. Mesmo eu não me importando com a forma com que o mercado sai de determinada região, e sim pela forma com que ele chega, para mim ficou muito interessante essa região, tá? Por conta da forma que ele pegou a liquidez e de imediato o mercado já reagiu. Posicionei a minha ordem no 50% dessa vela. No 50%, um pouquinho acima, eu realmente não lembro se pegou certinho, porque eu também tenho que considerar a questão do spread, né? Então, se eu coloco muito aqui no 50%, e você vê que em M5 a gente vê que rompeu, mas se o spread estiver um pouco mais alto, ele não vai pegar minha ordem e você vai ficar de fora. Então, é algo que eu costumo fazer também, é considerar o spread na hora de montar uma posição, tá? Então, eu coloquei mais ou menos aqui minha entrada, minha saída no mesmo lugar da operação anterior, é a região mais interessante para mim como saída. Um risco retorno aí de 1 para 10.
E o que aconteceu? O mercado pegou nessa região e lá por volta de, deixa eu ver aqui mais ou menos, 4 horas da manhã, estava dormindo, estava no 10º sono nessa hora, a gente teve nosso alvo. Se a gente olha para o preço agora, depois que tudo aconteceu, poxa vida, dava para ter pego um risco retorno de 1 para 20, meu Deus do céu, tava rico agora nas Bahamas. Cara, sério, tipo, pra quê? Se com o trade de 1 para 10 já te faz ser muito lucrativo e ficar vendo esses caras no Instagram que os caras nem postam entrada e saída, né? Os caras postam um trading view, puxa o alvo lá pra cima e fala 50R, 50R. Porra, irmão. Não vamos perder tempo com isso, gente. Vamos focar em ser lucrativo, tá? Então, essa foi a operação que eu fiz. Olha que racional mais simples. Vou recapitular. Em H4, eu determino o que eu vou procurar, se é compra ou se é venda. Determinei que é compra. Em M5, eu determino as regiões em que eu acredito que tenha liquidez para o preço continuar a tendência dele. Depois, ainda em M5, eu aguardo o mercado chegar de forma impulsiva na região que eu quero, que foi essa região e essa região. Depois, aguardo por uma quebra de estrutura, aguardo o mercado retornar na order block que ele vai deixar, e aí nós temos a nossa operação. Cara, eu não consigo ser mais simples numa explicação do que isso. Pelo menos hoje em dia eu não consigo. E aproveitando, ó, essa aula tá curtinha, esse breakdown tá curtinho, né? Breakdown geralmente é rapidinho mesmo, é só para explicar o racional. Eu vou aproveitar e explicar para vocês, fazendo uma analogia sobre por que eu procuro essas regiões de liquidez embaixo de grandes movimentos, como aqui, como aqui, como aqui também, que iniciou essa pernada toda. Imagina que você vende laranja e você mora na cidade A. Só que na cidade A, por maior produtor de laranja que você seja, você não vai conseguir suprir toda a oferta de laranja que você tem, porque você tem muita laranja, você está vendendo 10 mil laranjas por mês e você pode vender 100 mil laranjas por mês, dando um exemplo. Então, o que você vai fazer? Você vai investir na sua fazenda, na sua infraestrutura, para conseguir entregar essas 100 mil laranjas aonde tem demanda para isso. Você tem a oferta, o que você está procurando? A demanda. Então, você vai sair da cidade A e vai para a cidade B para vender suas 100 mil laranjas. E aí você consegue. Quando você acaba de vender suas laranjas, o que você tem que fazer? Você que não é bobo nem nada, vai voltar na sua fazenda para pegar mais laranja e aí você vai procurar ou a cidade B ou a cidade C. Então, basicamente, assim, simplificando muito o conceito de... Só um minuto. Meu cachorro fazendo barulho ali. Simplificando muito o conceito de oferta e demanda e order block, seria isso. Então, eu entendo que se eu tô vendendo, se eu sair daqui eu vendi 100 mil laranjas, agora eu quero vender 110 mil, eu quero vender 120 mil. Então, talvez quando eu volte aqui na minha fazenda, eu tenha que investir mais um pouco, eu tenho que contratar mais mão de obra. Então, eu tenho que, sabe, eu tenho que gastar um pouco mais, vamos dizer assim, para conseguir gerar uma oferta maior para onde eu quero levar o preço. Não sei se a explicação ficou muito clara. Se não ficou, deixa no comentário aí a dúvida que você teve com essa explicação das laranjas e do produtor de laranja. Mas espero que tenha ficado claro para vocês. Esse vídeo está chegando em 10 minutos. Eu vou encerrar por aqui. E amanhã eu vou fazer o breakdown do AUD-JPY, que foi o trade que eu peguei hoje de manhã também. E é isso, galera. Fica com Deus e boa semana para vocês.